Olá, queridos amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Muito bom ter você aqui hoje para o tema A Dinâmica dos Pequenos Grupos. Hoje, quinta-feira, 3 de setembro de 2020. Eu convido você para orarmos antes de seguirmos no estudo de hoje. Oramos, Senhor Deus, ao Teu trono de graça, pedindo mais uma vez a Tua orientação para compreendermos o estudo para o dia de hoje. Usa-nos, perdoa-nos os nossos pecados. Em Jesus oramos. Amém. Muito bem. A dinâmica dos pequenos grupos. A dinâmica pode ser montada de várias formas para o funcionamento de um pequeno grupo, onde cristãos estão se alimentando mutuamente com seus testemunhos, com seus conhecimentos e com seus projetos e desejos de missão. Sim. E no dia de hoje nós vamos até citar algumas características de pequenos grupos que podem espelhar o seu, que você pode ver inclusive o seu pequeno grupo funcionando, etc. E vamos por aí. Os pequenos grupos são instrumentos de Deus para o crescimento da igreja e o desenvolvimento espiritual por meio de relacionamentos fraternais. Ou seja, um pequeno grupo também é uma célula de desenvolvimento de amizade, de companheirismo entre as pessoas, os familiares das pessoas que compõem esse grupo e, quem sabe, um crescimento de uma rede fraterna onde o evangelho da amizade é pregado primeiramente do que o evangelho da salvação. As pessoas que creem em nós, que confiam em nós, como seus amigos, como pessoas que podem fazer parte do seu ciclo pessoal, são pessoas que têm a liberdade e a confiança para apresentarem Jesus Cristo sem reserva. Eu e você podemos ver nos pequenos grupos um lugar de amizade, um lugar de fraternidade, um lugar de projetos sociais, onde mais e mais pessoas possam se agregar para que, de alguma forma, a bondade de Jesus Cristo seja exposta para pessoas que não o conhecem a princípio. Se você olhar bem esse comentário que acabamos de transferir nesse vídeo, ele lembra muito a estratégia de Jesus Cristo aqui na Terra em relação ao seu modo próprio de evangelizar. Primeiramente, Jesus procurava uma necessidade das pessoas, seja física, seja secular, seja material, até mesmo espiritual. Jesus procurava resolver essa pendência e receber a simpatia, o convite, o abraço dessas pessoas que haviam sido socorridas. E daí então ele apresentava o projeto do reino de Deus para a salvação da humanidade. Eu e você podemos ler o seguinte: inicialmente muitos se sentem mais à vontade em um pequeno grupo do que em um culto tradicional na igreja. Isso é muito verdade. Nesses tempos onde as igrejas ficaram fechadas por causa da pandemia, pequenos grupos se reuniram através da internet ou mesmo com uma família um pouco mais estendida e, de alguma maneira, a fé foi mantida e alimentada através desses núcleos. Algumas pessoas estão aprendendo uma nova forma de adorar a Deus, de alimentar a fé em Jesus Cristo. Quando eu e você lemos Atos capítulo 4, 31, capítulo 12, verso 12, e também o capítulo 20 do trecho 17 a 19 e de 27 a 32, aqui nós somos convidados a listar o que esses pequenos grupos tinham em especial. Lá você vai encontrar pequenos grupos ligados à oração, reunidos para orar, servindo ao Senhor, estudando o Evangelho. Você vai encontrar pequenos grupos cuidando do próximo, exortando sobre o bem e sobre o mal e tendo a palavra de Deus como base de fé. O próprio texto da lição da Escola Sabatina, ele nos dá 6 pontos especiais sobre os pequenos grupos no Novo Testamento. Aqui diz o seguinte: eles se reuniam para interceder pelos outros. Depois, orar por suas preocupações.
Ter comunhão acolhedora seria a terceira tarefa. A quarta, estudar a palavra de Deus. A quinta, preparar-se para o serviço. A sexta, ajudar a proteger uns aos outros contra falsos profetas. E por sétimo, participar juntos de projetos evangelísticos. A questão da oração é fundamental num pequeno grupo. Quando eu e você podemos ler o livro de Atos, no capítulo 12, no verso 12, nós lemos o seguinte: considerando ele a sua situação, está falando do apóstolo Pedro, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também denominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Nós utilizamos, inclusive, esse verso na meditação de ontem. Esse verso é o verso escrito no texto do capítulo de Atos, no livro de Atos, capítulo 12, logo depois da libertação de Pedro. E se você tem poucas informações sobre isso, você vai entender que essa prisão e essa libertação foi apenas mais uma no Novo Testamento daqueles que defendiam o nome de Jesus Cristo. Mas não, Pedro estava condenado à morte por Herodes. Eu vou dividir com você o comentário bíblico adventista a respeito dessa passagem que ensina exatamente o seguinte: a história da prisão e libertação de Pedro é contada com humor e interessantes detalhes. Ele dorme profundamente na noite anterior à sua execução. É o que está escrito na Bíblia. As medidas extremas de segurança formadas por Herodes, e aqui eu vou relatar para você como ele estava protegido. Veja bem, 4 escoltas e 4 soldados. Entre 2 soldados acorrentado com 2 cadeias. A primeira e a segunda sentinela só servem para valorizar o milagre da libertação do apóstolo. Ao invés de ser executado, ele é simplesmente liberto. A palavra simplesmente não diz tudo sobre um grupo de oração que estava reunido na casa de Maria, a mãe de João, orando fervorosamente para que esse apóstolo fosse liberto, fosse poupado da morte. Sim, um pequeno grupo orando e a libertação de um condenado à morte acontece. Um pequeno grupo é mesmo um endereço de milagres, por causa do seu serviço exclusivo e fervoroso de oração. De acordo com Jesus, qual é a solução para o problema da seara? Nós lemos na introdução da lição dessa semana, Mateus 9, verso 37 e 38, quando Jesus diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, e que a solução seria rogar para que o Senhor da seara enviasse mais trabalhadores. E você pode se perguntar, ora, se esse trecho foi tratado lá no início da lição, qual é a aplicação que ele tem para chegar agora nesse momento? Sim, nesse momento da lição, em plena quinta-feira, nós estamos aprendendo que o pequeno grupo, ele é um laboratório que prepara os novos ceifeiros para esta seara tão grande que, como Jesus mesmo disse, faltam trabalhadores. Ou seja, eu e você precisamos participar de um pequeno grupo e entender que o mundo está pronto para a colheita. Eu estou me referindo a pessoas desse mundo que estão desejosas, sedentas para compreender a palavra de Deus. Elas já sabem que Deus existe. Elas já sabem que existe a Bíblia, mas não têm muito contato com a Bíblia ou nenhum. Ou quando têm, compreendem pouco. É um privilégio para nós que fazemos parte desse grupo de ceifeiros, trabalharmos nesta seara e recolhermos essas pessoas para Jesus Cristo. O pequeno grupo é o lugar onde podemos treinar a nossa mão de obra para fazer o serviço de Jesus Cristo. Olha que comentário interessante na lição. Os pequenos grupos fazem a diferença. Os que unem seus dons no serviço, que se concentram no poder do Espírito para evangelizar, são uma arma nas mãos do Senhor. Muito bem. Eu e você, com a palavra de Deus nas mãos, podemos fazer a vontade de Deus através da ação sobrenatural do Espírito Santo e permitir que pessoas compreendam a Bíblia. E ao invés de rejeitá-la ou desprezá-la, amá-la
e colocá-la em sua vida em primeiro lugar. Isso mesmo, a solução é orar para que o Senhor da vinha mande novos ceifeiros. Ou seja, orarmos para que pessoas se agreguem a pequenos grupos e sejam ali lapidadas os seus dons para trabalharem na frente de evangelismo. Os pequenos grupos são uma resposta à oração de Cristo e aumentam grandemente o número de trabalhadores na sua seara. Nós não devemos nos preocupar com igrejas grandes. As igrejas grandes são boas, sim. Um bom ajuntamento de crentes, um bom momento de adoração com uma multidão de crentes, isso é muito bonito, isso é maravilhoso. Todos cantando juntos, orando juntos, louvando juntos, ouvindo a palavra, estudando a palavra de Deus. Isso é um evento que realmente alimenta a nossa fé. Nos dá um sentido de família, de uma grande família, nos dá um sentido de povo, de um grande povo. Mas nós precisamos ser uma multidão de pequenos grupos, onde cada pessoa tem a oportunidade de falar, ser ouvida e também de ouvir o que pode ser útil para o crescimento da sua fé. Se o pequeno grupo se tornar egoísta e pouco mais que uma reunião de discussão, falhará no seu propósito e perderá a razão vital da sua existência. Sim, o pequeno grupo é um lugar de estudo da palavra, de oração e de evangelismo, de missão. E se essas questões não estão sediadas no pequeno grupo, ele está sem sentido, está perdendo o seu objetivo. Os pequenos grupos existem para levar as pessoas a Jesus, nutrir sua fé e nele e habilitá-las a testemunhar de Jesus Cristo. Muitos de nós não sabemos dar um testemunho. Muitos de nós não sabemos como começar a contar a história de como a nossa vida mudou quando Jesus se apresentou através da Bíblia, num pequeno grupo. Nós podemos aprender isso e desenvolver esse talento. Muito bem, eu vou encerrando o estudo de hoje e quero dividir com você apenas um comentário que nós temos aqui a respeito de pequenos grupos, que eu penso que ajuda a solidificar o que tratamos até aqui hoje. Diz assim o comentário: cada grupo estava envolvido em oração, comunhão, estudo da palavra e serviço, se referindo aos pequenos grupos do Novo Testamento que estamos estudando aqui. Mas as formas, estrutura e ministério deles variavam, com base nos dons dos membros. Alguns grupos eram predominantemente de assistência e ministravam dentro do corpo de Cristo, enquanto outros eram em grande parte grupos de missão e se concentravam em conquistar pessoas para o Senhor. Muito bem, agora você é livre para escolher em qual frente vai se alistar no exército de Jesus Cristo. Ou você trabalha alimentando o povo dentro do rebanho de Jesus Cristo, ou você trabalha buscando novas ovelhas para o melhor, maior e único pastor do universo. Certo? Vou encerrando por aqui. E antes da bênção, te faço novamente o convite para você visitar o canal, se inscrever, compartilhar este vídeo com outras pessoas. Eu tenho certeza que se você gostou do estudo de hoje, pessoas que você conhece vão gostar também. Curta esse vídeo, marque o sininho para que esse serviço de evangelismo siga. Muito bem. Fica na paz de Jesus. Deus te abençoe. Amém.